Ficou para essa quarta-feira a votação dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que pode transformar a denúncia de tentativa de golpe de Estado apresentada pela Procuradoria-Geral da República em ação penal. Os trabalhos nessa terça-feira foram divididos em duas sessões. A primeira, pela manhã, falaram o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral Paulo Gonet e as defesas dos 8 acusados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. À tarde, os ministros se debruçaram sobre questões de ordem, ou seja, sobre a anulação da delação de Mauro Cid, sobre a falta de acesso às provas, ou se o caso iria a plenário ou não. E a gente repercute a partir de agora tudo que aconteceu neste dia quente no Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou toda a rotina de julgamento no Supremo Tribunal Federal e tem as informações ao vivo pra gente é a repórter Lara Alves. Boa noite, Lara. Ei, Letícia, boa noite para vocês também, Adriana, Larissa. Pois é, o dia foi bastante agitado aqui no Supremo Tribunal Federal. As movimentações começaram logo ali pelas 8 da manhã, quando começaram a chegar os primeiros advogados dos possíveis réus dessa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eles começaram a chegar logo no início da manhã e já de cara houve uma surpresa, que foi a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na sessão, na primeira turma. Ele acompanhou durante todo o dia esse primeiro dia de julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Até ontem à noite, ninguém sabia muito bem se Bolsonaro acompanharia ou não. Ele deu alguns sinais trocados para aliados. Existia uma conversa de que ele poderia acompanhar a sessão à distância no apartamento do líder da oposição, o Coronel Zucco, aqui em Brasília. Outros diziam que ele permaneceria ali na sede do PL, que fica aqui bem próximo do Supremo Tribunal Federal, mas ele decidiu que viria pessoalmente e acompanhou durante todo o dia. Logo no início, a gente teve uma movimentação bastante intensa. Deputados que compõem essa tropa de choque do bolsonarismo ali no Congresso Nacional participaram e vieram. Eles inicialmente foram barrados porque chegaram atrasados e o presidente da primeira turma, onde aconteceu esse julgamento, o ministro Cristiano Zanin, antecipou que não liberaria a entrada de quem chegasse atrasado. Mas, em respeito ao mandato desses parlamentares, depois de uma conversa, ele autorizou a entrada desses parlamentares que formam, de fato, essa tropa mais radical do bolsonarismo no Congresso. Pelo lado dos governistas, vieram aqui a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, mas ela também não entrou, ela optou por voltar para o Congresso, e a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Ela sim veio, acompanhou a sessão pela manhã e também a retomada dos trabalhos no período da tarde. Bom, logo pela manhã a gente teve a abertura da sessão com uma leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse relatório, ele detalhava as condutas que são incriminadas a esse grupo de 7 pessoas pela Procuradoria-Geral da República. Vale lembrar que esse grupo é tratado como núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, que é denunciada pela PGR, que consta no inquérito da Polícia Federal. Esse grupo é liderado, segundo a Polícia Federal e também segundo a PGR, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus principais aliados, como, por exemplo, o ajudante de ordens Mauro Cid e o general Augusto Heleno, que compôs o Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro durante o período em que ele permaneceu à frente da presidência da República. Logo depois dessa leitura de Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, leu também o parecer da PGR e, em seguida, começaram as sustentações orais dos advogados desse núcleo crucial. Olha, a tendência geral ali foi um salve-se quem puder, cada advogado defendendo seu cliente e negando a participação de seu cliente nessa trama golpista. É importante dizer que nenhum deles, em momento nenhum, contestou essa trama, essa articulação para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas negaram sim a participação de seus clientes. Logo na saída, inclusive, o advogado Demóstenes Torres, que representa Almir Garnier, que é almirante da Marinha, foi almirante da Marinha e aqueceu a esse plano, essa tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro, diz que acredita sim na inocência de seu cliente e que ele não vai virar réu aqui no Supremo Tribunal Federal. Depois desse período foi suspensa a sessão e ela reiniciou às 2 da tarde, pouco depois das 2 da tarde, na verdade,
com a análise das preliminares que foram apresentadas pelas defesas. O que isso significa, meninas? Bom, na prática, os advogados puderam contestar a validade da denúncia da Procuradoria-Geral da República e apresentaram pontos para tentar anular. Todos esses 5 pontos que foram apresentados pelas defesas foram discutidos, votados e rejeitados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é quem conduz a análise e a admissibilidade dessa denúncia da PGR. Primeiro, a fala começa com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Então, ele apresentou seus pareceres contrários à rejeição da denúncia, que ele apresentou seus pareceres contrários a essas nulidades que foram apresentadas pelos advogados. E, em seguida, ele foi seguido pelos votos dos outros ministros, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Houve apenas uma divergência, que foi em relação ao julgamento na primeira turma e não no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux votou para que esse julgamento fosse levado para o plenário. Ele considera, isso já foi uma fala dele feita em outros julgamentos, que primeiro, a prerrogativa do foro indica que esse julgamento não deveria acontecer aqui no Supremo Tribunal Federal, mas em primeira instância. E em segunda razão, que acontecendo, analisando que o foro prevê que ele tem que acontecer aqui, o certo seria que fosse feito um julgamento no plenário e não na primeira turma. Bom, essa fase demorou bastante, correu durante toda a tarde e acabou por volta de 5h10, 5h20 da tarde. Então, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, decidiu suspender os trabalhos, que vão ser retomados amanhã, às 9h30 da manhã, já com a expectativa de leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes quanto ao teor da denúncia. E aí sim, os ministros vão votar para decidir se aceitam essa denúncia para tornar réus esses indivíduos que compõem o núcleo crucial dessa tentativa de golpe. Lara Alves, que belo resumo que você traz para a gente em relação a esse primeiro dia, né? 2 sessões que foram realizadas na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para analisar, né, essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Lara, obrigada, viu, pelas informações. Amanhã tem mais trabalho, né? Mais plantão aí no Supremo. Vamos começar então aqui do começo, trazendo, a Lara explicou rapidamente para a gente e de uma forma muito legal, muito perfeita, sobre o núcleo crucial. E a gente dá uma retomada agora, para você que está acompanhando a live com a gente, quem faz parte, né, desse núcleo crucial que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. A gente traz, então, 8 pessoas que estão ou que fazem parte desse núcleo crucial. O ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil. A gente tem também o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e também secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência no governo Bolsonaro. Temos ainda Mauro Cid, ex-chefe da Ajudância de Ordens, né, do presidente. Ele foi chefe, ele é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos ainda Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, sendo que desses 8, né, apenas o general Braga Neto está preso nesse momento. E esse grupo responde por quais crimes ou quais crimes são imputados a eles, Letícia? Pois é, são, na verdade, 5 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, a pena nesses casos varia entre 4 a 8 anos de prisão. Um outro crime ali que é apresentado pela denúncia da Procuradoria-Geral da República é o de golpe de Estado. E essa pena ela varia ali de 4 a 12 anos de prisão.